Pai Celestial, obrigado por todo o amor que tem por nós. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie a entender, no estudo de hoje, a entender a grandiosidade de tudo que nós vivemos e de tudo que nos cerca. E que seja feita em nossa vida a Tua vontade. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre bom poder dividir essas noites de sexta-feira com todos. E hoje nós, porque é uma construção coletiva, né? Principalmente, você sabe que eu sempre preciso da ajuda de vocês para as famosas perguntas. Então vocês sempre estão me auxiliando nessa jornada da construção desse saber. E hoje o nosso tema é meio ambiente. Nós já começamos a ter uma ideia, né, sobre uma introdução do tema ao a gente ouvir essa bela canção, né, sobre a criação, né, sobre o universo, e o meio ambiente vem falar sobre exatamente sobre a nossa casa planetária, o nosso universo de uma forma geral, por que não? Já que somos todos, né, e aí realmente todos criação de Deus. E aí eu gosto sempre de pensar, né? E aí eu me lembro sempre do Nazareno, que ele fala, né, que eu trouxe essa relação de irmãos para todos nós, seres humanos, né? Ensinou a gente o papel de pai de Deus e nós como uma família universal extensa. Mas foi nas palavras, né, de São Francisco de Assis que eu pude compreender mais a dimensão desse tema de hoje. Porque São Francisco de Assis, apesar de, naquele momento, né, ele não viver a doutrina espírita ou ter na sua mente, como nós temos hoje, né, consciente da continuidade e a responsabilidade, mas ele trazia já em seu ser, por ser um homem extremamente adiantado no seu tempo, em relação à evolução moral, né? Não é à toa que foi discípulo de Jesus, andou com o Nazareno, então só podia ser, né, o cara. Né? Mas foi com São Francisco que eu pude ampliar o meu olhar de família universal. Porque até então, né, eu tinha a relação, e que a gente vai aprendendo isso muito no estudo da doutrina espírita, lá no livro, principalmente no livro dos Espíritos, onde a gente vai falar, não só no livro dos Espíritos, mas a gente tem dentro da própria obra de Kardec, a Gênese, né, que vai trazer toda essa concepção da criação do universo, do planeta e todas as suas variações. Apesar de eu entender que somos todos criaturas de Deus e que evoluímos, mas eu só fui fazer essa conexão de família mesmo em relação ao meio ambiente, lendo sobre, né, relembrando, não lendo, mas relembrando as ações de São Francisco, porque São Francisco, ele compreendia essa dinâmica da natureza, da importância da natureza, e chamavam todos de irmãos. Aí eu falei, faz muito sentido, porque já que somos todos criaturas, criadas por Deus, nós já estudamos ali, durante o estudo da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, sobre o reino mineral, o reino vegetal e o reino, né? Desculpa, que eu estou com uma tosse danada hoje. Com o reino hominal depois, né? O reino animal e o reino hominal depois. Então a gente vê exatamente que somos todos irmãos, porém em estágios diferentes de evolução. Então, eu vou lembrar a frase, vou pesquisar aqui depois, mas, aliás, vou pesquisar agora, vou ver se eu acho. Ramatiz, achei.
traz uma frase que vem aí fechar esse entendimento, né, de São Francisco nos chama todo de irmãos, porque a Mati diz assim, ó, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda homem. Então, ou seja, ele sintetiza aí todo o nosso caminho de evolução como criaturas divinas, criados à sua imagem e à sua perfeição. Só que nós não somos criados assim, bonitos agora, como humanos, né, já conscientes, não, a gente tem tivemos para chegar até este momento, tivemos uma longa trajetória desde a criação, né, desde lá do plano mineral até chegarmos neste momento. Então, nós somos frutos, hoje, de toda essa jornada. E assim como, pensando que fomos mineral um dia e também vegetal, nós passamos por esse processo de ser, em algum momento da nossa existência, coletivamente, parte integrante da evolução de uma outra espécie. Então, se um dia eu fui mineral e fui vegetal, com certeza eu estava em um planeta que existia animais, que existia outros espíritos já evoluídos, e nós estávamos ali nesta troca de vivências, de experiências, um proporcionando o outro a forma de evoluirmos. Então, eu aprendi aí com São Francisco de que realmente hoje a minha família universal não é só os seres conscientes, ou seja, os meus irmãos humanos, mas sim toda e qualquer criação de Deus. E com isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade frente a qualquer criatura divina. E o meio ambiente, de uma forma geral, também se forma, né, como nosso irmão de jornada, nosso irmão de caminhada. Então, assim, quando a gente, desculpa, quando nós olhamos apenas materialmente, e aí eu vou separar no momento, né, o conceito do meio ambiente, o conceito do nosso planeta, só sobre o olhar material, ou seja, daqueles que não estudam sobre a doutrina espírita, e depois a gente vai unir, né, qual é o nosso papel de espírita frente à nossa casa e o entendimento que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, trazer a nossa consciência para que a gente possa auxiliar os outros, não com o viés, vamos dizer, espírita, mas com o viés da responsabilidade frente à casa que nós habitamos. Então, lá no início dos tempos, quando a Terra ainda estava na sua formação, e aí a gente pode acompanhar isso pelo processo geológico, né? Porque a ciência nos traz hoje, nós tínhamos lá o quê? A formação dos nossos primeiros ecossistemas. E um delicado equilíbrio surgia, precisava se estabelecer. Então, cada planta, cada micro-organismo, cada ser vivo sobre a Terra, ele desempenhava um papel vital, extremamente importante nessa manutenção desse equilíbrio. Então, e aí a gente vê pelas literaturas, aí vamos puxar para o lado, né, espiritual, quando a gente vê a origem, como que foi a formação da Terra, né, essa grande bola de fogo incandescente que foi se solidificando, sabemos que existe todo um conhecimento, todo um aparato, vamos dizer assim, tecnológico, né, dos engenheiros siderais, que vão formando, que vão trabalhando, as explosões dos gases. Então, tudo isso é extremamente pensado e se cria desde a criação, nasceu um planeta, pode ser a Terra, como qualquer outra criação de Deus. Existe uma inteligência viva por trás, né, dando vida a este novo ser. Então, o nosso planeta, ele é um ser em evolução. Qual é a prova disso? Kardec mostra lá a evolução dos mundos. Hoje nós já temos consciência que nós estamos indo para o segundo estágio de evolução da nossa casa planetária, estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração.
Então, não é só a nossa evolução moral que está ocorrendo, mas está também ocorrendo uma evolução da nossa casa planetária em termos de filho de Deus, sobre irmão de Deus. Então, desde lá da criação, então nós temos aí essa relação desse equilíbrio. E logo que a humanidade surgiu, né, que nós começamos, né, viemos de outros orbes, daqueles que foram criados aqui, não importa, mas principalmente nós que viemos já transmigrados de outros locais, de outros locais, onde nós já havíamos falido moralmente, com certeza nós já chegamos aqui, nós temos essa capacidade de desarmonizar. Então, desde essa chegada, a gente tem essa capacidade de afetar drasticamente o equilíbrio desse ecossistema. Então, quando a gente olha, então que matéria científica, né, no plano material, vai nos trazer essa visão sistêmica do nosso planeta? A ecologia. Então, ela vai nos ensinar sobre estas relações e como isso está tudo interconectado. E quando a gente olha, antes até do olhar da visão espírita, mas aí do aprendizado científico, da nossa evolução intelectual, que precede a nossa evolução moral, é fundamental a gente entender e compreender a funcionalidade desses mecanismos, a gente fazer uma reflexão material mesmo, de como que é a manutenção do equilíbrio, de como isso, de tudo isso se dá. Então, na nossa vida, no dia a dia, a gente se esquece dessa delicada, vou usar esse termo novamente, dessa grande rede, dessas relações interdependentes dos todos nós que vivemos dentro da Terra. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Até a derrubada de uma única árvore em uma floresta, com certeza vai afetar a vida de inúmeras espécies. Pode se alterar padrão de chuva, pode contribuir para as relações climáticas. Então, isso a gente vê o tempo todo nos noticiários. Hoje, nós já vivenciamos, neste momento, esses desequilíbrios de reações climáticas em função do trato que o homem tem com o meio que vive, desta relação de nós para a nossa irmã Terra. Então, nós vemos padrões como El Niño, como... Até esqueci agora qual era o outro, mas existe um El Niño e tem um parente lá do El Niño, que é quando está muito calor, quando está muita chuva, ou muito frio. Então, ou seja, nós já vivenciamos até durante a própria humanidade períodos, né, de grandes cataclismas climáticos e como isso afeta diretamente a nossa vida. Então, é imperioso nós estabelecermos, a gente pensarmos realmente na Terra como a nossa casa. E engraçado que até no plano material tem gente que pensa dessa forma. Por exemplo, tem acho que não sei se eu não sei ainda se ele é padre ou se ele é ex-padre, mas o Leonardo Boff, por exemplo, né, uma pessoa muito famosa, para quem é católico, né, vem das comunidades eclesiais de base, vai lembrar, né, de Padre Leonardo Boff. Então, ele tem um próprio livro chamado A Casa Comum, onde ele aborda exatamente esta relação da Terra como nossa casa. Então, se nós fôssemos associar, né, cada continente poderia ser um quarto, um oceano, né, um reservatório da nossa água, né, cada floresta ali um santuário, enfim, nós poderíamos ter várias situações onde cada parte do nosso orbe seria uma parte da nossa casa. E a reflexão que eu passei a me fazer é como nós estamos arrumando a nossa casa. Eu estou chegando e estou deixando os meus sapatos jogados, chego, faço as minhas compras e espalho sacola plástica para tudo que é lugar.
eu comecei a refletir e ver que realmente, mesmo as pessoas que não têm relação ou não conseguem enxergar a doutrina espírita, mas ele já faz essa relação da importância da manutenção da nossa casa em função exatamente deste equilíbrio. E nós temos, apesar de todo o sofrimento que o meio ambiente recebe de nós, e aí nós podemos fazer inúmeras relações, né, metáforas, né, de como ele realmente ele é misericordioso conosco e remete, na verdade, todas assim as criações no início da jornada, eles trazem aí a imagem e a semelhança de Deus. Ah, Léo, mas de que forma? Quando a gente vê, por exemplo, um animal, a gente vê um gato, a gente vê um cachorro, a gente vê ali o carinho, a gente vê o amor, o perdão, tudo ali, nesses animais, de forma latente e gratuita. Então, o meio ambiente, da mesma forma, nos traz essa mesma misericórdia de Deus, que apesar de maltratarmos o meio ambiente diariamente, ele, em sua grande generosidade, nos continua nos fornecendo tudo aquilo que nós precisamos: alimento, água, abrigo, o ar que respiramos. Então, ou seja, o que, que ele poderia nos pedir em troca? Se ele pudesse ter uma voz, na verdade, hoje ele até tem, porque muitos são, se eu fosse colocar como dentro da doutrina, né? Se a Terra fosse a natureza, o meio ambiente fosse um grande espírito, ele teria inúmeros médiums hoje captando e falando aquilo que ele necessita, que é: tenham cuidado comigo, me respeitem, me ajudem a passar pelo mesmo processo que todos vocês estão passando, que é o processo da evolução. Se vocês cuidam um do outro, se vocês olham um ser que amam, o filho, a esposa, o namorado, o amigo, vocês dão sangue, dão a vida por eles. Por que que vocês não podem dar um pouquinho desse amor voltado em cuidados comigo? Então, essa, acredito eu, seja talvez a grande demanda do nosso planeta para conosco. Puxando aí para dentro da visão espírita, nós sabemos como é a visão e a criação dos mundos, como a gente já falou e já refletiu durante todos os estudos. Então, a gente vai ter lá em A Gênese, estou falando A Gênese toda hora, não sei o que esse negócio está, nós temos lá no livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós temos lá no livro de Chico, Evolução em Dois Mundos, que vai trazer, e aí não fala sobre meio ambiente, talvez com todas as letras, mas de uma forma subjetiva, o próprio tipo do título do livro já vai nos trazer: Evolução em Dois Mundos. Então, um mundo não evolui sem o outro. O mundo material, ele foi constituído, aí vamos voltar ao nosso processo de evolução. O mundo material foi construído, é constituído para que nós, como espíritos, possamos evoluir. Nós não, nós não, nós não podemos evoluir sem passarmos pela matéria. Não existe essa opção da gente ser espírito e fazer toda a sua jornada de evolução como espírito. Então, quando a gente vê figuras já adiantadíssimas na nossa evolução, vamos pegar uma figura que é normal, o Arcanjo Miguel, que já não tem mais capacidade de encarnar, já está há séculos a nossa, não sou nem século, né? Bilênios à nossa frente. Um dia foi homem, esteve encarnado, como qualquer um de nós. Como diria, vou citar novamente Ramatiz, todo arcanjo um dia já foi anjo. Então, do anjo um dia será um arcanjo. Então, para isso, vai precisar do quê? Da evolução dos mundos, do plano material. E aí entra a nossa visão espírita sobre a criação do mundo, o motivo de que o mundo é criado, e aí vamos lembrar a palavra do Nazareno, que eu gosto sempre de trazer ele, que é o meu mestre. Então, ele vai lá no Evangelho, quando ele esteve aqui, ele deixou uma simples, como poderia, um simples ensinamento, uma simples frase, né?
sobre aqui muito é dado, muito será cobrado. Então, o que é dado a nós espíritas? O saber, o conhecimento. Então, nós sabemos hoje o porquê que o mundo ele é criado, como que o mundo evolui e, principalmente, o porquê que nós estamos no mundo. Então, nós podemos daí entender a nossa responsabilidade com a Terra, ela é dupla. Então, por que dupla? Porque primeiro nós temos o dever de cuidar e respeitar o nosso planeta em todos os seus recursos, independente. Então, dependente da minha crença religiosa, e aí, se a gente vai voltar, a gente fala lá daqueles que são ateus, que não acreditam em nada e mesmo assim podem ter uma pegada ecológica de preservação muito maior do que eu, Léo, tenho. Então, isso é independente daquilo que a gente acredita. Aquele que não acredita na continuidade, que se diz ateu, que é materialista, ele vai cuidar, porque ele falou assim, eu preciso cuidar, porque um dia eu tenho um filho, um dia o meu filho vai ter um filho, e eu vou ter um neto, um bisneto, tatamento. Se eu não cuidar hoje, eles não terão futuro. Então, ele tem a relação do cuidado, porque ele ama alguém e quer que esse alguém tenha a mesma sorte que ele teve de viver em um planeta com tantos recursos. E o muito engraçado que, se nós pegarmos os filmes de ficção científica, desses apocalípticos, eles têm uma coisa em comum. Em todos, a Terra é destruída. O homem não pode viver na Terra. Aconteceu uma catástrofe nuclear e aí a gente começa a ver aquele barata voa, e aí os maiores, os ricos, conseguem criar alguns bunkers e guardar os sementes, e o restante que não está todo mundo lascado. Então, ou seja, o homem já traz no seu inconsciente hoje, e traz isso materializado nos filmes, uma possível linha de tempo, se nós pensarmos somente no uso dos recursos naturais sem a preservação adequada. Então, de uma forma geral, e eu gosto muito de fazer essas relações, quando eu vejo algum filme, eu falo, o que a espiritualidade está tentando fazer em relação a isso? O que ela quer me mostrar? Então, quando eu vi lá, Doutor Estranho, poxa, já está mostrando como seria a vida material. Quando a gente olha toda a história de Jornada nas Estrelas, né, Star Wars, por exemplo, a gente vê a relação do domínio do bem sobre o mal. Nós vemos, por exemplo, tem até uma pegada ecológica também em Star Wars, né? A gente está falando de meio ambiente, da força, porque aquele que tem a força, né, os Jedi, para quem nunca assistiu, a força, ela emana da natureza. Eles se conectam através da natureza. Abre-se esses canais energéticos, que hoje a gente sabe que nós estamos todos interligados, o que muda a minha relação de eu não ser um mineral e ser um hominal hoje, um homem que está aqui falando, é simplesmente o fato de termos vibrações, a fricção dos átomos diferentes um do outro. Hoje nós temos matérias, Fred, eu já te vi, como a física quântica, a gente vê hoje, um tempo atrás eu vi uma série com a Anne, acho que é Jornada nas Estrelas. Não, Star Trek. Star Trek, agora não lembro qual, não, que tem várias versões, mas é o último que tem na Netflix. Os caras viajam através da rede quântica. Ele está aqui e com um segundo ele está em qualquer parte da galáxia. Como? Através do salto energético, do salto quântico, que, ou seja, o emaranhado que se tem. Por isso que hoje a gente fala que tudo está em nós, estamos no todo e o todo está em nós. Nós pertencemos a essa rede. Essa rede. E o meio ambiente faz parte, nós estamos extremamente conectados um com o outro. Já que temos pergunta, deixaremos o Fred perguntar. Fred, estou te esperando, hein? Tá, desculpa aí. Boa noite, Léo. Tudo bem? Eu tenho, por enquanto, três perguntas, tá bom? Vamos lá. O homem é a extensão da natureza ou a natureza é a extensão do homem? Eu gosto dessas perguntas que elas sempre botam no canto da parede, né? Impressionante.
Ai, Senhor, vamos respirar. Qual é a pergunta mesmo? Até esqueci, fui brincar, esqueci. Repete aí, por favor. Vamos lá. O homem é extensão da natureza ou a natureza é extensão do homem? Como eu fico brincando, né? Lá na fraternidade, né? Pausa para reflexão. Então, não fiz você repetir para que eu refletisse. Se o homem é a extensão da natureza ou a natureza é a extensão do homem? Olha, sobre o meu entendimento, principalmente depois que eu fui estudar sobre esse tema, eu acho que não existe um dependente do outro. Eu acho que somos irmãos. E talvez se eu fosse falar como dependente, numa relação daquele que tem talvez mais conhecimento, eu poderia talvez até dizer que o meio ambiente depende da gente em relação aos nossos cuidados. Mas também, se a gente não cuidar, ele se cuida sozinho. Ele também é um ser inteligente, um ser que pulsa uma vasta diversidade de inteligências. Mas por que diversidade de inteligência? Porque nós temos inúmeros organismos minerais, que nós sabemos que têm vida, apesar da ciência dizer que um mineral não tem vida, mas nós sabemos que pulsa uma vida energética dentro dele, com inteligência. Mas por que inteligência? Vide quem estuda cristais. Por que cada cristal tem uma sua propriedade medicinal e energética? É uma inteligência. Está ali, na sua essência. Quando nós vamos ao plano vegetal, nós temos uma infinidade de vegetais. Alguns estudiosos dizem, acho que isso já passou até uma vez, uma reportagem, estou me lembrando agora, uma reportagem nessas que passa no Fantástico, que tem aqueles estudos lá da BBC, aqueles documentários, da rede que se forma em uma floresta e como as árvores se comunicam pelas suas raízes. É uma inteligência. Como a gente olha os animais, a gente vai ver todo um conjunto de inteligência ali funcionando quando não tem intervenção do homem em perfeito equilíbrio. Então, quando eu olho esse conjunto, ele precisa de mim para evoluir, porque é através da inteligência do homem também que ele pode fazer com que tudo isso ganhe um impulso de evolução maior. Mas nós também dependemos do meio ambiente. Por quê? Se nós precisamos da vida material para evoluir, é o meio ambiente que vai nos proporcionar a jornada material, e aí vamos voltar, que jornada? Casa, comida, de forma simplificada essas duas coisas. Então ele não vai nos dar roupa, através que nós temos hoje, né? Nossas roupas são feitas de quê? Elementos da natureza. Nós temos veículos, temos utensílios domésticos de quê? Minério extraído da natureza. Nós nos alimentamos dos vegetais e dos animais que são produzidos pela natureza. Apesar que a tecnologia hoje já diz, já tem, isso já é uma realidade onde, eu consigo fabricar carne sem ter que matar um animal hoje, ou seja, um pedaço de frango, um pedaço de boi, para aqueles que são carnívoros, sem ter que passar num processo de o boi nascer, toda aquela história, já tem. Isso já é realidade, isso não é ficção científica. Só nós temos aqui ainda no Brasil. Mas lá fora já tem, nos Estados Unidos já tem, na Europa já tem. Mas foi tirado da onde? Foi inventado do nada? Não. Foi tirado de uma molécula de um animal e a natureza criou. Evoluiu junto com a gente. Foi colocado. Então, nós interdependemos. Se eu fosse colocar, talvez a palavra não seria o meio ambiente depende do homem, ou o homem depende do meio ambiente, mas a gente interdepende um do outro. Como a própria espiritualidade nos diz, é uma grande rede que está formada ali, e nós precisamos de cuidar da terra como a terra cuida da gente todos os dias. Próxima pergunta. Vamos lá. Deus criou a natureza para servir o homem. Deus não cria nada para servir a ninguém.
Servir no sentido de servidão. Deus cria para que possamos, unidos, evoluirmos. Então, quando Deus criou a natureza, foi para dar a nós, que já estamos num estágio evolucional maior, a condição de nós evoluirmos como seres individuais. Olha, mas planeta pode ter morte? Sim. A gente não vê que vários planetas, estrelas se explodem, viram milhares de outros. Então, a vida, a natureza, ela sempre progride. Nós temos lá na própria literatura espírita a lei da destruição. Não é isso? Está lá na doutrina espírita. Então, Deus cria a natureza para que nos dê a capacidade de um do outro evoluir. Seria como companheiros de viagem, em estágios diferentes. Então, quando Deus criou a Terra, foi como um ato de amor para cada um dos seus filhos, como vou chamar o Nazareno de novo uma conversa, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, assim como meu pai não deixará nenhuma ovelha perdida. Então, ele cria a natureza para que todos os seus filhos tenham condições exatamente iguais de evolução. Se nós hoje estamos num processo de transição planetária, já temos conhecimento que aqueles nossos irmãos que não chegaram ao nível moral que a Terra vai nos conclamar, vai fazer o quê? Vai todo mundo morrer? Todo mundo vai virar sei lá o quê? Não. O que Deus fez? Em algum tempo, já alguns milhões de anos atrás, ele já está preparando, já preparou um outro planeta, outro conjunto de ecossistemas para acolher aqueles irmãos que não poderão mais habitar na Terra. E aí o que nós estamos vendo? Deus criando a natureza para ser parceiro de evolução daqueles ainda. Então, realmente é uma grande, não só gestadora de vida, mas cuidadora de vida daqueles que recebem. Então, se nós olharmos, né, cada casa planetária criada por Deus, cada ecossistema desse cuidadosamente, delicadamente criado. E olha, se a gente começa a percebam, né, como cada coisa é muito bem ligada, interligada. Quando a gente olha o mundo animal, a cadeia alimentar, as fases as fases do ano, a natureza, o perfeito equilíbrio, a gente vê que é uma programação assim imensa. Então, tudo isso é muito bem pensado e cuidado para que possam nos receber e cuidar de nós durante toda a nossa jornada evolucional. Então, segundo alguns dizem, muitos de nós chegaram a alguns milhões de anos atrás. A última transição aconteceu, sei lá, 20 mil anos, né? Em massa, 20 mil anos atrás. Então, quando nós chegamos aqui, se é que nós chegamos vindo dessa primeira transmigração, a Terra já estava pronta, já estava totalmente outras criaturas de Deus, vou fazer assim, né? Porque ele, na hora do aviso diz, né? Criador e criaturas, elas já veio preparando a Terra para a gente. Vários outros seres vivos já foram criados, colocados na Terra, para fazer com que a Terra também evoluísse, para que a gente recebesse. E o nosso dever hoje, como espírita, é continuar esse processo de parceria, de interligação, dessa troca mútua de evolução, para deixarmos para os próximos que irão voltar. Sim, Fred. Essa é a última ou tem mais? Espera aí, Léo, tem mais duas perguntas. Então tá bom. Vamos lá. De que forma a espiritualidade controla os impulsos destrutivos do homem em relação ao meio ambiente? Good question essa, né? De que forma a espiritualidade controla? Quem sou eu para ousar responder essa pergunta? Né? Como ela controla, né?
mas eu posso me basear na lei da ação e da reação. Nós não somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos? Sim, né? Então, qual é a forma que a gente tem? Como que Deus faz todo esse processo? Aplicando as suas leis naturais. Todas simultaneamente, aliado a um tema que nós já falamos neste curso, né, nós, a fraternidade, a grande justiça divina. Então, vejam, a minha responsabilidade, ela não é somente aquilo que eu faço ao outro igual a mim. Então, ou seja, então eu só tenho responsabilidade frente ao que eu faço com o meu irmão encarnado, com outro homem como eu. O que eu for, se eu chuto um cachorro na rua, se eu passo, tá com uma guimba de cigarro pela janela e pega fogo numa floresta e mata um monte de animal, isso não entra na minha conta. A minha conta só entra o quê? Aquilo que eu faço com o outro igual a eu. Isso não é uma verdade. Ao contrário, eu sou responsável por toda a relação que eu tenho com os meus irmãos de criação. Então, nós já estamos aprendendo que a Terra é o nosso irmão de criação, é nosso irmão criado por Deus e que nós precisamos cuidar dele, nós temos responsabilidade. Então, a própria justiça divina é uma forma de conter isso. Por quê? Porque se eu fiz isso em uma vida, volto ao plano espiritual, tenho contato com a minha responsabilidade, eu volto depois com o intuito de preservar aquilo que um dia eu destruí, ou auxiliei a destruir. Seja de uma forma individual, seja de uma forma coletiva. A outra forma que Deus pode frear os nossos impulsos. De que forma Deus coloca, aliás, de que forma Deus impulsiona a nossa evolução? Pode ser pela dor. Lá atrás, eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso me proteger dos animais. Eu criei o fogo. Mas sempre Deus coloca alguém mais experiente para nos conduzir a uma jornada que a gente empaca. Não foi assim com Jesus? Nós precisávamos de ter uma bússola moral. Alguém que viesse e nos desse ensinamentos que nós utilizaríamos desde a nossa convivência com ele lá 2000 anos atrás e até hoje, quando a gente pega o Evangelho ou pega qualquer parte da Bíblia, por mais que as pessoas possam julgar que é manipulado, que foi isso, que foi isso, aquilo, mas não tem um que olhe para a Bíblia, leia e não tire um ensinamento moral. Então, nos evangelhos, Jesus nos deu uma bússola moral. Quando a gente olha Atos, olha Paulo e olha tudo que tem para frente, vai nos dar indicadores de como nós devemos agir para com o outro e para com a sociedade. Então, dessa forma, nós temos essa grande responsabilidade. Então, Deus vai fazer o quê? Ele vai estar sempre enviando alguém para fazer com que a gente compreenda que nós estamos fazendo algo errado. Então, quando nós olhamos hoje, nós teremos aí no palco do mundo várias pessoas, possivelmente com essa missão de frear aqueles que ainda não compreendem essa relação com a natureza para que possam despertar. Nós não vemos aí vários ecologistas, nós temos aqui no estado do Espírito Santo um cara que foi muito avançado para a época dele, que é Augusto Rusk, em relação à botânica, em relação a criar um santuário, de pesquisar as espécies. São todas essas pessoas que dão um valor à natureza, que mostram uma devoção a ela, começada talvez lá por São Francisco, e enxerga, e aí nos dão um exemplo de como, ou o exemplo do que nós precisamos fazer para que a gente tenha um respeito maior, que a gente tenha uma integração maior. Então, essa também é uma forma que Deus coloca essas pessoas para nos conscientizar, para começar a frear esses distintos. E aí nós vamos voltar à relação da evolução da inteligência com a moral.
Qual é a outra forma? Vai vir pessoas que vão impactar os governos, que vão criar legislações, que vão criar artifícios materiais para fazer com que o homem, quando distante da sua capacidade espiritual, distante da sua história espiritual, porque apesar de nós não termos a nossa consciência, muitas vezes, do plano espiritual, mas nós somos espíritos encarnados. Nós vamos ao plano espiritual. Nós acessamos as nossas memórias ancestrais. Então, mesmo quando tudo isso ainda é distante, vêm-se as leis materiais para também frear. Então, isso também é obra do Criador, para que materialmente e espiritualmente o homem tenha as suas contenções para não fazer algo que faça um desequilíbrio total frente àquilo que ele criou. Vamos lá, Léo. Olha que pergunta interessante. A primeira é curtinha, mas eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Vê se você consegue acompanhar. Tá bom, Deus é o criador de tudo, certo? Então, sim ou não, né? Sim. E o homem degrada o meio ambiente impulsivamente, se considerando superior aos demais seres. Como Deus permite tantas agressões às suas criaturas? Bem, talvez eu tenha que voltar à fita e falar um pouco, mas não só as criaturas. Vamos imaginar a própria relação. Vou pegar o Nazareno de novo. O Nazareno já está de saco cheio de mim, já, coitado. Porque quando a gente olha no caso específico de Jesus, pô, Jesus saiu, cara, lá do estado angélico, vai saber onde Jesus estava morando já, né? Passa-se lá, segundo o Ramatiz, 2000 anos para conseguir vir até a Terra. Volta de novo, nasce como um bebê, tem que aprender a andar, aprender a falar, tudo aquilo de novo. É criado todo um ecossistema em volta dele, os essênios, uma série, não, né? Toda uma programação. O cara vem, estuda 30 anos, começa dos 30 aos 36, o seu messianato, e vem um grupinho pequeno e mata Jesus, crucifica Jesus, acaba. Agora vamos imaginar que lindo tempo seria se Jesus não tivesse sido crucificado, Jesus pudesse ter ficado não 3 anos, mas pelo menos 6 ou 10. Não vão alugar muita vida de Jesus, não, mas só mais 6. Olha a quantidade de coisas que nós poderíamos ter vivenciado da sua, ou principalmente o povo daquela região, que eram os beneficiários diretos da presença de Jesus, né? Quantos foram curados, a gente tem toda essa história. Imagine se isso fosse pelo menos duplicado. Talvez que grande salto todos nós teríamos como humanidade, em relação, salto até moral, se nós não tivéssemos acabado com isso. Mas o que antecede tudo isso? Antecede o poder de escolha, as leis divinas e suas aplicações nas nossas vidas. Então, quando a gente olha, né, o nosso planeta Terra tem lá alguém sentado lá em cima que é responsável pelo nosso planeta, que é Jesus, o governador da Terra. Alguns vão dizer que Jesus já passou o cargo para outro. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe técnico. Mas vamos considerar que seja Jesus. Jesus está lá em cima olhando, todo mundo. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, do Chico, a gente vê o esforço que o Nazareno faz para botar todos nós na linha da evolução. Quando a gente lê Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, eu não sei se o título é nessa ordem. Depois vocês podem colar no já para eu ler. A gente vê o esforço de Jesus novamente, junto com Ismael, que é o governador do Brasil, conforme Chico diz no livro, para que a gente pudesse florescer como país exemplo para o mundo. Como diz no livro, né, a terra, a pátria do cruzeiro. Quando a gente olha o nosso país, vamos pensar no meio ambiente. Olha quantas maravilhas nós temos em um único lugar. Nós temos montanhas, nós temos praias, nós temos rios, nós temos a maior bacia de água doce do mundo, temos a maior floresta do mundo,
Agora, vamos voltar à fala de Jesus. A quem é muito é dado, muito será cobrado. Por que que nós temos tudo isso? Porque nós, brasileiros, estamos encarnados aqui e que encarnaremos novamente aqui no país, nós já sabemos que a nossa responsabilidade é que o nosso país seja exemplo para o mundo, inclusive de preservação. Portanto, cabe a nós, que já conhecemos a nossa missão, começarmos a olharmos isso com seriedade. Entendermos que nós, todos nós aqui nessa sala, todos nós no nosso estado, da nossa cidade, somos responsáveis pela manutenção do nosso ecossistema. Então, Deus permite, mas Ele lembra que tudo aquilo que é dado vai ser cobrado. Nós já sabemos, se formos pegar lá o céu e o inferno, tem lá o código penal espiritual. Sabemos que nos aguarda. Então, Deus permite por quê? Porque por mais que a gente erre, nós vamos aprender com nossos erros. Que neste momento da nossa trajetória evolutiva, nós só aprendemos por uma via, infelizmente, que é a via da dor. Está lá, não sou eu que estou falando, não. É a espiritualidade que fala nas obras de Kardec. Vamos evoluir pela dor. A dor é o agulhão que move a gente para a evolução. É rima, né? Mas essa é a verdade. Jesus já não dizia? O escândalo é necessário, mas ai daquele que cometeu. Hoje nós já temos consciência, nós estamos aumentando a nossa consciência hoje, juntos, sobre este tema. E a pergunta que eu faço neste momento, para cada um que está presente, que cada um que pode ver essa palestra depois, que vai lá para o nosso canal no YouTube, é: depois que eu tive contato com tudo isso, o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu acabei de adquirir? Serei mais consciente ecologicamente? Passarei a cuidar mais? Hoje, se alguém entrar hoje na internet, buscar como que eu posso preservar mais o meio ambiente, eu vou ter inúmeras opções. Posso fazer coleta seletiva, posso separar o lixo, posso utilizar material descartável, posso escolher consumir de marcas que são ambientalmente responsáveis, posso impulsionar o consumo de orgânicos. Ah, Léo, o orgânico é muito caro. Muito caro. Por quê? Porque a produção é pequena. Poucas pessoas consomem. Não tem nada em larga escala. Mas à medida que foi a lei da oferta e da demanda, à medida que mais pessoas vão consumindo, isso vai se propagando, mais pessoas vão plantar. Então, isso está na gente hoje. Eu posso escolher fazer isso. Então, essa é a forma que Deus vai exigir da gente. É a forma que nós vamos responder frente ao tribunal, não de Deus, da nossa própria consciência, daquilo que eu tinha de conhecimento e aquilo que eu apliquei. Próxima pergunta, Frederico. Se a pessoa que fez a pergunta não se sentir satisfeita com a minha resposta, por favor, comunique ao nosso moderador para que eu possa voltar no tema. Ou o meu apoio, se quiser falar alguma coisa, ver que eu estou falando besteira, por favor, meu apoio, você pode falar quando quiser. Léo, eu vou fazer a pergunta, mas antes eu vou só contribuir com alguma coisa que talvez seja significante. A galera da ecologia, o povo que mexe, né, que trabalha com ecologia hoje, ela já começa a se ramificar em vários grupamentos, né? Inclusive existe uma coisa chamada de exoparaecologia, que as pessoas elas começam a determinar a questão energética de vários seres, vamos botar assim, inanimados. Isso é bem interessante, porque em padrões de cristais, eles já começaram a detectar as diferenças energéticas de alguns cristais. Plano vibracional mesmo de energia. Mas isso é só para contribuir, porque tudo é energia, né? Mas a pergunta é a seguinte, Léo. Trace um comparativo entre destruição e evolução. O homem que degrada, mata e destrói, é atrasado? Então são duas perguntas. O comparativo, destruição e evolução, e esse homem que degrada, mata e destrói, ele realmente é atrasado? Ai, Senhor,
E eu ainda chego no meio da palestra e falo assim, por favor, façam perguntas para ajudar o palestrante a desenvolver o tema. Vou parar de fazer isso. É melhor. Porque cada um, e pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Não pode fugir do... Primeiro é para traçar um paralelo em quê? Entre destruição e evolução, né? É isso? Beleza. Bem, Destruição e evolução, paralelo. quando a gente vê lá, nas leis morais, a gente tem uma lei da destruição, nós temos uma lei da conservação. Então, um processo de destruição na natureza, destruição que eu digo natural, ela vai acontecer. Mas você pode perguntar assim, tá bom, mas o que moralmente representa a destruição? Pela bondade de Deus, ele nos dá uma irmã forte para danar. Por quê? Se for colocar aí, vamos pegar o Brasil. Nós temos 500 e poucos anos de descobrimento, certo? Olha o que nós já fizemos em 500 anos com a natureza do nosso país. E ela continua de pé, certo? Então, Deus cria um ecossistema extremamente forte, extremamente consciente do seu poder. Por que consciente do seu poder? Porque na coisa começa a desarmonizar muito, a natureza vem e passa a régua uma galera. Tem tempestade, tem furacão, tem um diabo a quatro para reorganizar esse processo. Então, como que Deus não faria um negócio frágil, objetivando uma evolução de muitos milênios? Então, ele nos dá essa casa, nos dá essa oportunidade, sabendo que que Deus que não criou a Terra. Vamos pensar em alguém que é capaz de planejar esses fios, esses filetes extremamente delicados que se interlaçam e cria todo esse ecossistema de vida para nos dar suporte. Ele já sabia, quando criou lá, que tipo de filho ele colocaria aqui. Concordam comigo? Não foi desavisado. Então, ele criou a sua criatura para comportar esses irmãos, que ao longo desse processo de existência, ia enfiar o pé pela mão mesmo, ia tacar fogo nos outros, queimar mata, destruir todo mundo, ia ter que passar seca, ia passar sede. Então, essa é a relação. O homem destrói para sentir dor, para entender que ele não pode destruir, para na frente ele vir e reparar tudo isso novamente. Quantas? Vamos pegar aí um fotógrafo muito famoso. Todo mundo deve conhecer Sebastião Salgado, acredito eu. Quem não conhecer, pode ir lá no YouTube, pode ir na internet e pesquisar sobre Sebastião Salgado. Sebastião Salgado herdou uma fazenda do pai. Totalmente uma parte. Vocês podem entrar que vocês vão ver ali o milagre que ele fez. Ele herdou essa fazenda, um espaço lá, não sei se é a fazenda toda, eu não conheço por detalhe. Vou contar a história de uma forma geral. Totalmente desmatado. Então, ali um dia já teve uma floresta, concorda comigo? Sim. Alguém, e pode ter sido alguém da geração dele, quiçá, talvez ele, em uma encarnação passada, vai saber, destruiu aquela área toda. Não sei se era para pasto, plantação de café, não importa. Depois vocês podem pesquisar a história no detalhe. Conscientemente ele fez o quê? Ele foi lá e reflorestou. Então, quem olha as fotos, podem buscar na internet. Antes, depois você fala, não é possível que essa mata um dia era um campo devastado. E foi. Isso é o quê? Destruição e evolução. Ele agiu, foi lá e reconstruiu algo que alguém destruiu. Não importa, alguém destruiu. Ele foi lá e reconstruiu. Ele aprendeu fazendo. Nós podemos aprender observando. Se ele cuidou de uma área, eu posso comprar uma área e cuidar de novo. Destruição e evolução. Aqueles que já estão mais evoluídos, intelectualmente e moralmente, olham e cuidam. Ah, mas, poxa, eu não tenho dinheiro para poder comprar uma área e reflorestar.
Mas quem de nós não pode juntar um dia de manhã e olha que tem uma movimentação danada de vários voluntários, várias ONGs, várias entidades que cuidam aí de limpar as praias? Destruição e evolução. Ah, eu posso pegar o meu filho, a minha filha, o meu irmão, não importa, chamar um amigo. Cara, vamos ali tirar um lixo da praia? Vamos. E aí aquela pessoa que não se tocava sobre o descarte correto do seu resíduo, como isso impactava numa praia. Então, quando ele participa de uma ação dessa, ele vê aquela quantidade de lixo, ele fala, ele começa a mudar. Destruição e evolução. Então, percebam que Deus está o tempo todo nos dando oportunidade de consertar aquilo que a gente destrói. Isso não é só nas nossas relações, porque a princípio, quando a gente olha, quando a gente vai em começa a fazer uma reflexão moral, quando a gente vai numa casa espírita, começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está olhando o nosso plano material, nossa jornada evolucional para a gente, para com o próximo. Ah, eu estou numa família, então é porque eu fiz alguma coisa errada com essa família. Ah, eu estou num ciclo de sociedade, eu fiz alguma coisa com essa sociedade. Mas nós também fazemos com a natureza. E se eu tenho alguma ação destrutiva, eu preciso, e aí, eu que estou falando, eu, Léo, não, está lá no livro do Céu e Inferno, se não me falha a memória. Que só se paga o mal fazendo o bem. E aí dá-se, na doutrina espírita, dá-se o nome de bem de caridade. A caridade, ela se aplica somente ao próximo? Depois que a gente está olhando o meio ambiente como o nosso irmão? Não. Eu tenho que ter caridade com o meio ambiente. Da mesma forma que eu levo um prato de comida para alguém, que eu dou a minha roupa, como a Anne falou no início, do nosso bazar, de como é importante para a vida daquelas pessoas a gente doar aquilo que hoje já está em desuso, está lá entulhando meu guarda-roupa, para alguém vai fazer, mas eu também preciso fazer isso para o meio ambiente. Eu posso passar na rua, tirar um lixo e colocar num lugar correto. Eu posso, a partir de hoje, passar no ecoposto e descartar o meu lixo corretamente, para que ele possa ser reciclado. Ah, no meu condomínio não tem, na minha casa não tem separação de lixo. Gente, é coisa primordial hoje. Separa o lixo. Ah, mas eu boto no caminhão, o caminhão mistura tudo. Peraí, hoje tem um monte de ecoposto. Eu posso botar no carro e levar no ecoposto e descartar. É falta de opção? Não é. Que sai, eu acho, como tem essas empresas que recebem lixo, pode ser que eu possa até levar lá, posso ligar e perguntar, vem cá, se eu levar um monte de plástico, você recebe? Eu não sei, mas pode ser que receba. Hoje, a gente pega remédio. Eu não posso pegar um remédio e jogar no meio ambiente. Mas, se eu for na farmácia, tem lá, descarte aqui o seu remédio. As lâmpadas, aí vão voltar lá na pergunta anterior, como que Deus evita o homem destruir a natureza? Pela legislação. Então, hoje eu posso pegar uma pilha, levar na casa e descartar a pilha no lugar correto. Eu posso pegar uma lâmpada que quebra e levar em qualquer uma empresa que vende lâmpada e descartar a lâmpada. Destruição e evolução. O homem destruiu, viu que precisava de alguma forma limitar estancar essa destruição e vem como? Através de lei, através de educação. Hoje, nas grandes corporações, tem aí o Bruno, que trabalha numa multinacional, acho que Fibra, sei lá, é na Fibra, Bruno, que você trabalha? Era Suzano. Suzano, isso. Tem lá os impactos de uma grande pegada ecológica hoje, que é o ESG. Então, está obrigando. Eu tive um tempo atrás, um mês atrás, em uma imersão em São Paulo, tive contato com 2 colegas da área de tecnologia, e falei assim, Léo, lá na empresa, como grande parte do nosso capital vem de externo, já disse o seguinte, que a nossa frota para a próxima renovação não pode ser só a combustível fóssil, tem que ser híbrido ou 100% elétrico. Então, ou seja, isso já é o mundo, de uma forma geral, trabalhando as questões do meio ambiente, destruição e evolução. Então, a gente destrói, olha para trás e fala, olha, fiz errado. O impacto disso vai ser ruim.
Eu não preciso desencarnar para saber que o que eu fiz é errado. Eu posso... Desculpa. A gente já aprendeu que a nossa próxima encarnação, a gente começa a trabalhar nessa vida. Então, se eu já fiz as minhas coisas de errado, já detectei que eu fiz uma merda danada, poluí um monte de coisa, vou começar a trabalhar agora. A própria legislação tem compensação ambiental. A empresa foi lá, fez um monte de coisa, eu vou compensar aquilo que eu fiz. É uma forma de já começar a pagar isso. Destruição e evolução. Então, Deus vai dando sempre estas oportunidades para todos nós olharmos e refletirmos sobre o nosso papel, se nós estamos destruindo ou se nós estamos evoluindo. Então, não existe uma forma diferente da gente compreender. É tendo essa consciência, né, desses complexos fios da ecologia, como eles se entrelaçam, e a nossa responsabilidade como espíritas, como pessoas que conhecem a lei da ação e da reação, de como isso vai interferir nas nossas vidas. De como o respeito pela ecologia é um respeito pela criação. Vejamos, aí eu falo que eu sou um homem temente a Deus, começo a tratar, mas trato o meio ambiente de forma esculachada. Está coerente? Não. Porque eu começo a compreender que o meu dever como cristão não é só para o meu próximo hominal, mas é para todo o ecossistema que nos cerca, para toda a criação de Deus. Isso aí a gente não pode, de hoje em diante, perder isso de vista. Então, nós temos hoje a capacidade de entender essa relação, de entender como tudo isso foi criado. Como eu tenho curiosidade, vamos lá ler a Gênesis novamente, vamos entender a criação. Vamos pegar lá a introdução lá na parte primária do Livro dos Espíritos, vai falar sobre a constituição dos planetas, a evolução. Vamos voltar a trazer para a nossa mente consciente o nosso dever moral, o porquê que nós habitamos. Não é nossa evolução moral? A evolução moral também parte do cuidado, vou ser incisivo nesta tecla. A evolução não só daquele amor que está ao meu lado, ou o meu desafeto, né? Seja material, seja espiritual. Nós aprendemos da relação do perdão, como que isso subestabelece as nossas relações, mas não podemos perder de vista o cuidado que nós precisamos ter com a... Então, é esta convocação que Deus nos faz a este momento, a trazer este tema para a nossa consciência. Hoje, se a gente for entrar aí, e aí eu confesso que eu fiz isso, mas eu resolvi não assistir, para não influenciar aquilo que eu fosse falar hoje, que eu gostaria que realmente eu conseguisse tentar colocar para fora aquilo que eu aprendi estudando no que eu, né, na minha observação. Mas existe já livros publicados, se eu não me falo, acho que o André Trigueiro, que é um espírita muito famoso, tem livro falando sobre ecologia e espiritualidade. Então, isso não é um tema novo. Foi novo para mim, porque eu digo para vocês com toda a minha sinceridade, era um tema que eu não tinha parado para poder fazer esta reflexão até essa palestra. Até no dia que eu olhei lá e falei assim, fui escalar falar de meio ambiente. Falei assim, caramba, como que eu vou falar de meio ambiente? E aí, as fichas começam a cair. A gente vem, né, mais uma vez, embalado por São Francisco, quando traz essa irmandade com os seres da natureza, tão forte na sua vida, né? Quando a gente olha o conceito de vida que a gente planeja para o futuro, quando a gente vê dentro das nossas próprias reuniões de estudo, que a gente vê os grandes gurus falando hoje, quando a gente fala de qualidade de vida, eu vou deixar de trabalhar muito, eu vou ver de uma forma mais simples, eu vou diminuir o meu consumismo, eu vou andar mais
a pé e não tanto de carro, para não poluir o ambiente. Gente, São Francisco já fazia isso lá atrás. Não é novo. Ele vivia de uma forma simples. Quem não lembra a história, onde ele arrancou a roupa toda, não é verdade? E se vestiu, deixou a sua riqueza. Essa passagem da vida de São Francisco, ela traz um grande ensinamento quando a gente se conecta com a natureza. Eu estou meio lerdo hoje. Com a natureza, no sentido de a gente precisa deixar de muitas coisas, de abrir mão dessas roupagens que agridem o meio ambiente para que possa viver mais simples, de uma forma mais integrada, sem aquela ganância, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, consumo, consumo, consumo. Hoje tem um estudo, se todo mundo resolvesse comer carne, por exemplo, não tinha boi no mundo que dava para todo mundo comer carne. Todo mundo começasse a querer ter carro, iria se exaurir todos os minerais. Então vejam como que Deus é sábio, porque permite essa troca para que a gente vá aprendendo que a gente não precisa de tudo isso. Então nós estamos compreendendo para quando daqui a 2 séculos, 3 séculos já tivermos já no novo alvorecer do planeta de regeneração, a gente vai estar vivendo a vida de São Francisco, de forma simples, contemplando a natureza, de forma harmoniosa, compreendendo o papel de preservar um riacho, que dali vai se levar água para todos, que vai cuidar do seu ecossistema. A gente vê hoje, quando um rio morre, que desespero que é dos peixes, dos animais que utilizavam para beber, das irrigações, das plantações por onde ele passava semeando vida. Quando a gente olha a história, do Egito, a gente vê o quanto o rio Nilo era extremamente importante para aquela população meio ambiente. As águas vinham, traziam riqueza, abundância, molhavam as plantações. O homem vai aprendendo. Nós já estudamos sobre astrologia e como a forma de olhar a natureza pelo olhar astrológico auxiliava o homem. Ecologia. Todo esse saber, ele é todo interconectado. Então, nós temos hoje, neste momento da história da humanidade, conhecimento que os nossos antepassados não tiveram. E a pergunta é, o que nós faremos com esse conhecimento? Vamos voltar para nossas casas. Não estou dizendo só na nossa casa, que é a minha casa, a casa de cada um de vocês que vocês moram, mas as casas espíritas. Como elas vão começar a trabalhar o tema de meio ambiente dentro das suas casas? De forma a colaborar, formar cidadãos mais conscientes, como nós estamos fazendo agora. Precisamos repensar a dinâmica de todos nós. Se nós somos espíritas, compreendemos, como disse a pergunta, né, destruição e evolução, se nós já compreendemos essa responsabilidade, o que nós faremos amanhã? O que nós faremos ao desligarmos dessa palestra? Qual será? Então, esse é o chamado que Deus faz para cada um dos seus filhos. Esse é o chamado que a natureza está aí, essa grande mãe que cuida de nós. Apesar da gente cacetar ela, está ali sempre amorosa. Vou pegar, né? Diz que tem uma metáfora, né? Não tem uma historinha assim? Nós devemos ser como as rosas, que sempre perfume a mão daquelas que a esmagam. É o que a natureza faz o tempo todo. A gente está esmagando, ela está perfumando a gente. Quando nós vamos parar? Em que momento? Quando vai ser essa chave? Está no coração de cada um. Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolher. Então, já vi que as perguntas foram encerradas, o Fred já apagou a mãozinha dele, então significa que nossa palestra não tem mais perguntas, e eu acredito que eu consegui, e espero que a minha missão hoje de despertar o lado ecológico, né, o lado, acho que é ecológico mesmo, né, de ecologista, né, um pouquinho no coração de cada um de nós, que possamos analisar o meio ambiente, analisar tudo que nos cerca, não como alguém distante, mas como um irmão muito próximo, que está rogando o nosso carinho, está rogando a nossa atenção. E nós, com pequenos gestos, de começar dentro de nossa casa, por mais que a gente possa olhar e ver, mas isso não é nada. É sim.
faz muita diferença. Vou usar aquela história do rapaz, né, que está caminhando e jogando as estrelas no mar, e conto tem um outro que fica ali observando. Em um momento ele interpela, fala, mas olha só, amanhã essa praia vai estar lotada de estrelas do mar de novo, você não vai conseguir jogar todas as estrelas do mar que estão espalhadas em todas as praias do mundo. E aquele cidadão, no auge da sua sabedoria, diz, para esta, eu devolvê-la ao mar, fará a diferença. Então, que nós possamos ser a diferença na vida do outro e do nosso meio ambiente. Como oração final, eu vou pedir que vocês orem comigo. Na verdade, essa é uma oração de São Francisco, depois vocês podem pesquisar, que se chama Cântico do Irmão Sol. Então, essa vai ser a minha oração final. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, que vocês se concentrassem nas palavras, que a gente pudesse fazer essa conexão com a nossa Mãe Terra, com essa beleza, toda essa criação, essa inteligência magnífica que cuida de cada um de nós, para que a gente possa sair desta reunião hoje, para aqueles que assistirem depois, se sentirem conectados, energizados, refluidificados, através das emanações constantes da natureza para cada um de nós. Então, vou começar agora, quando terminar eu encerro com assim seja. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teu são louvor, a glória e a honra e toda a bênção. Somente a ti, ó Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de mencionar-te. Louvar-te sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente um Senhor, Irmão Sol, o qual é dia e por ele nos iluminas. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, no céu as formastes, claras e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar e pelas nuvens, e pelo sereno o tempo todo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável, robusto e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, porque perdoam pelo teu amor e suportam enfermidade e tribulação. Bem-aventurado aqueles que suportam em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, do qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal, bem-aventurados que ela encontrar na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhes graças e serviu com grande humildade. Que assim seja.